Oi, eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Gabriela. E hoje a gente vai fazer dois experimentos abrangendo campo elétrico e campo magnético. Campo elétrico ocorre quando numa região cargas elétricas geram forças entre si. E caso essas cargas possuam sinais iguais, elas geram uma força de repulsão entre si. E caso elas possuam sinais diferentes, elas causam uma força de atração entre si. Os campos magnéticos ocorrem quando existem cargas elétricas em movimento. Esses campos podem ser percebidos pela força que exercem sobre outros materiais magnéticos. Possui tanto uma direção quanto uma amplitude, portanto, são campos vetoriais. Uma bolha de sabão é formada sobre uma superfície lisa. Em seguida, atrita-se o balão no cabelo. Agora, aproxima-se o balão junto à bolha e pode-se perceber que há uma deformação na bolha e há um deslocamento também. Em seguida, assopra-se uma segunda bolha dentro da primeira. Então, após atritar de novo a bexiga na cabeça, aproxima-se a bexiga da bolha. Então, é possível perceber que a bolha externa vai ser atraída pela bexiga, enquanto a interna vai continuar estável, parada no mesmo lugar. Assim como uma casca esférica, a superfície da bolha possui cargas elétricas simetricamente distribuídas. Essa distribuição esfericamente simétrica acaba por gerar dentro da bolha um campo elétrico nulo, assim como diz a lei de Gauss. Gabi, dá um help? A lei de Gauss é a lei que estabelece a relação entre o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada com uma carga elétrica dentro do volume limitado pela superfície. Então, no nosso caso, a bolha é a nossa superfície limitada. Valeu, Gabi. A gente pode observar exatamente esse efeito vendo que a bolha interna não sofre nenhuma atração das cargas elétricas do balão atritado. A blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday é muito utilizada no nosso dia a dia. E alguns exemplos que a gente pode citar são os carros e os aviões, onde caso uma descarga elétrica atinja qualquer um dos dois, a descarga não atravessa, assim não atinge nenhuma das pessoas que está dentro. Um outro exemplo é que em algumas construções eles se utilizam da ideia da gaiola de Faraday para proteger dispositivos eletrônicos que estão armazenados dentro dessas construções. Agora, na nossa primeira tentativa, a gente utilizou o sulfato de cobre, que é um material paramagnético. E esses materiais, eles têm como propriedade que tem alguns elétrons desemparelhados. Então, quando colocados na presença de um campo magnético, esses elétrons se emparelham com o campo, gerando um ímã de uma intensidade muito baixa. E assim como no nosso experimento, pode não ser perceptível alguma alteração quando está no campo magnético. Nenhuma atração, nem repulsão. Na segunda tentativa, utilizou-se a água. A água é uma substância diamagnética, ou seja, são materiais que, na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Logo, o campo magnético da substância tem sentido contrário ao campo aplicado. Utilizando a barra de ferro nessa última tentativa, fica fácil perceber que ela sofre um ordenamento magnético, ou seja, ela é capaz de se magnetizar formando polos, assim como um ímã. A barra de ferro é ferromagnética, e esse tipo de material, quando aplicada uma força magnética, acaba por ordenar os seus dipolos permanentes no mesmo sentido desse campo magnético aplicado, fazendo com que ocorram altos níveis de magnetização. Essa combinação determina como o material irá se comportar na presença de um campo magnético. O magnetismo é originado no interior do átomo, diretamente da estrutura atômica. Ele é resultante da combinação entre o momento angular orbital, que é o movimento de rotação, e o momento angular de spin do elétron, que é exatamente o que acaba gerando propriedades intrínsecas das partículas elementares.